Então, queridos e queridas, nas nossas leituras de hoje, o coração resumiu para mim neste título: uma caminhada sã com fé e gratidão. Nós vamos nos inserir nesta reflexão a partir do livro de Levítico. Levítico, capítulo 13. Lá no capítulo 13 de Levítico, nós temos duas leituras. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois 45 a 46. Então a comunidade vai ler do versículo 1 ao 6 do capítulo 13 e eu vou ler os versículos 45 e 46. A comunidade então pode iniciar Levítico 13 a partir do verso 1. As seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma indicação, tumor ou mancha, que pague uma doença contagiosa, essa pessoa será levada ao sacerdote ou ao dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e os seus parentes se tornarão e se parecer que a ferida ficou mais pura que a pele, então a doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, mas a doença se não parecer ou mais pura que a pele, e se o seu lugar não se tornar branco, então o sacerdote fará que a pessoa fique isolada 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará tudo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas não começava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez, se a mancha estiver desaparecendo, e se não tiver se parado na pele, então seremos como moços sem importância. A pessoa trabalhará o corpo que estiver vestido, e o sacerdote declarará que está. Se nós formos continuando, vamos chegar no versículo 45, onde ali teremos: uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Lembrando que isso já é o resultado, vamos chamar assim, do laudo, né? Mas se nós formos pegar o capítulo todo, nós temos, se naqueles 7 dias que o sacerdote verificou ainda não tiver um laudo suficiente, seguro, ainda manda por mais 7 dias e assim vai até que seja dado vamos chamar assim, o laudo final. Então, minimamente, 7 dias para se já puder ser colocado como puro, ou minimamente 14 dias para uma segunda verificação ainda do sacerdote para a condição daquela pessoa que apresentar uma doença de pele, uma doença, né, na pele, conforme nós lemos ali. E agora, então, nós vamos saltar para o Evangelho
para esse 28º domingo do tempo comum, em que nós vamos ao capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 até o 19. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Lucas 17, versículos 11 ao 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês, ou seja, passem pelo aquele ritual que nós acabamos de ler lá no livro de Levítico. Então, Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Oremos, queridos. Gracioso Deus, nós te louvamos pela tua palavra aberta, te louvamos pela tua palavra registrada, te louvamos pela tua palavra ouvida. Ó Deus, que não seja simplesmente uma Bíblia aberta, registros feitos, sons que entram aos nossos ouvidos, mas que sejam verdadeiramente palavras tuas que encontrem abrigo em nossos corações. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Nós vemos então o título que dei a esta reflexão: uma caminhada sã que requer fé e gratidão. Ontem estive em um casamento. Não estava sozinha, né, Felipe? Felipe também estava lá. Ontem estive em um casamento. Era natural, ao ver e rever amigos, ser saudada com um sorriso e braços estendidos que chamavam a aproximação. Uma aproximação pelo abraço. Quando vamos a um sepultamento ou vivemos a experiência de estar diante de alguém que passa por um momento triste ou desafiador, também nos aproximarmos oferecendo um abraço revela solidariedade e funciona como um santo remédio. Todos sabemos o quão fortalecedor é e até mesmo restaurador a presença de pessoas ao nosso lado quando enfrentamos qualquer tipo de doença. E como isso é necessário. Entretanto, não era essa a visão e principalmente a realidade vivida por aqueles leprosos no tempo de Jesus. A orientação era que esses doentes vestissem roupas rasgadas, deixassem os cabelos sem pentear, cobrissem o rosto da boca para baixo e gritassem: impuro, impuro, para afastar qualquer possibilidade de aproximação, conforme vimos nas prescrições registradas lá no livro de Levítico. Hoje, essas prescrições estão
ultrapassadas. A lepra é uma doença possível de ser controlada, mas o estigma ainda permanece. O doente não precisa sair gritando impuro, impuro, mas muitos, quando deles se aproximam ou eles vêm até eles, abafam no peito o grito impuro, impuro. O grito só não sai para fora, mas fica abafado para dentro. Não só para doentes de lepra, mas de outras doenças e também para muitas pessoas em nossa sociedade, há gritos abafados. Gritos abafados de impuro, impuro, quando alguém delas se aproxima. E o que é mais sério e triste? Há para quem esses gritos de impuro, impuro, saem aos berros e se manifesta de forma violenta em atos acompanhados de discriminação, arrastão e até mesmo assassinato, como acontece com os homossexuais, os doentes mentais e drogados deixados à margem nas nossas ruas e também os próprios moradores de rua que não têm aonde morar. Cada vez mais, relatos desse tipo de brutalidade encontram espaço nas páginas de jornais e na mídia. É diferente. É o grito de impuro saindo numa forma de condenação. E passamos pela experiência de vermos pessoas que, quando delas nos aproximamos, não gritamos impuro, impuro, mas lá no fundo é assim que as vemos e por isso delas não nos aproximamos. Pelo contrário, melhor seria que essas pessoas ficassem longe de nós. Afinal, no nosso conceito, elas não são impuras. É só uma pequena provocação para colocarmos diante de Deus e nos inspirarmos no texto do Evangelho lido. Pois afinal o que falei é o oposto do que acontecia. O impuro, impuro, saía da própria boca daquele que estava proibido de se aproximar. Era como um sinal. E muitos carregavam, como os cachorrinhos carregam, né? Uma sinetinha, carregavam exatamente ali aquela sineta, aquela campainha, para ao se aproximar, já as pessoas saberem que tratava-se de uma pessoa leprosa, especificamente no que se refere ao contexto aqui do Evangelho. Mas o contexto do Evangelho também nos chama a essa reflexão. Diz o nosso evangelista Lucas que Jesus caminhava para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galileia. Esta informação que Lucas faz questão de nos dar ajuda a lembrar que Jesus não restringiu o seu ministério aos judeus. Jesus caminhou pelas regiões da Samaria e também da Galileia. E nesse texto aqui especificamente, junto aos povos inimigos dos judeus, como era o caso dos samaritanos. Mostra assim que esta atitude de Jesus contradiz a mentalidade judaica que esperava um Messias judeu puro para libertar apenas os judeus e estabelecer um grande império em que os outros povos seriam subjugados à semelhança do que fez os antigos reis de Israel. Portanto, uma pequena frase: Jesus caminhava entre as regiões da Samaria e da Galileia para dizer, Jesus foi lá, Jesus caminhou lá, Jesus agiu lá também, em regiões que não eram
necessariamente regiões simplesmente habitadas pelo povo de Judeu, o povo de Israel. Jesus entra em aldeias de samaritanos, pois o Messias veio para todos os povos, não para dominar pela força, mas para trazer salvação a todos. Diz o texto que quando Jesus entrava num povoado, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Poderiam ser da região da Galiléia, da Samaria ou de qualquer outro povo vizinho. Depois é que Jesus vai afirmar que aquele que o procurou era apenas o único samaritano no meio do grupo. Mas aqueles homens poderiam ser da região da Galiléia, da Samaria, de qualquer outro povoado, e com certeza a atitude de Jesus de oferecer a cura e a salvação teria sido a mesma, né? Bom a gente lembrar isso. Não sabemos quem eram estes homens. A única informação passada é que eram 10 homens leprosos. Lucas é o único evangelista que registra este acontecimento. Há muitos acontecimentos nos evangelhos que vêm na visão de mais de um evangelista. Este fato especificamente da cura dos 10 leprosos é um registro único de Lucas. Apenas Lucas faz este registro. Nos demais evangelhos não encontramos. Lucas era médico. Lucas era médico e, portanto, sabia muito bem o que era a lepra e o peso que tinha sobre as pessoas que estavam acometidas desta doença. Era tanto esse peso que, como vimos no livro de Levítico, o leproso não podia chegar perto de outras pessoas. Se eventualmente se aproximasse, tinha ainda que de longe parar e gritar: impuro, impuro. Mas não foi assim quando os 10 discípulos avistaram Jesus. Eles gritaram? Sim. Mas qual foi o grito que eles emitiram? Foi impuro? Impuro? Não. Aqueles 10 leprosos, ao invés de gritar impuro, impuro, o grito que saiu da garganta foi: Jesus, mestre, tem pena de nós. O grito é de socorro, com palavras que geram sentimentos de aproximação e não de rejeição. Ao falar impuro, impuro, o objetivo era deixar longe. Ao clamar, mestre, Jesus, tem pena de nós, é um grito de socorro. O grito de socorro gera aproximação. O grito, então, não foi o de impuro, impuro, como era comum acontecer. Para Jesus, o grito podia ser outro. Se esse homem era realmente o Messias, conforme apresentado, o grito só poderia ser esse: mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus os viu, apenas lançou seu olhar sobre eles e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Teriam assim eles de aguardar pelo menos os primeiros 7 dias até que o sacerdote pudesse examiná-los. O que foi obedecido por aqueles homens. Mas eis que ainda quando iam pelo caminho, sentem-se curados. Já estavam retornando para cumprir o ritual, mas no caminho sentem-se curados. E agora? E agora? E agora? O que fazer?
Vem aí a grande decisão. Seria cumprir os preceitos da velha lei e voltar aos sacerdotes e aguardar as 2 semanas e ter o laudo de cura pronunciado por um sacerdote, mesmo diante da evidência da cura? Ou esquecer a velha lei e voltar para dar glória ao Mestre Jesus? O que fazer agora neste caminho? Seguir adiante? O que significa o seguir adiante? Cumprir a lei meramente como algo a ser obedecido, mesmo quando não encontra significado. Já estavam curados. Para quê? Cumprir o ritual. Mas aí é que vem a grande questão. Diante de Jesus, nós temos um divisor. Ficamos com a lei ou ficamos com a novidade de vida que Jesus agora vem apresentar? Esta era a grande questão. Apenas o samaritano não se viu amarrado a uma lei, amarrado a uma doutrina. O que são as leis e doutrinas quando nos amarram? Elas ficam superiores a Jesus. E naquele momento, a superioridade era de quem? De Jesus. Portanto, aquele samaritano alcançou isto, que naquele momento a lei já não tinha mais a razão de ser, tendo que no caminho viram-se curados. Como que pessoas que estavam com o corpo todo ferido, a ponto de terem que andar com roupas rasgadas, pode ter se sentido curado? Por uma evidência real. Não precisava mais de ninguém olhar para dizer não é, tá, não tá. O texto diz que no caminho se viram curados. E no caminho se viram curados, e apenas o samaritano não se viu amarrado a uma lei que o impedisse de dar glória a Deus. E é lindo, gente. O Lucas, ele é um poeta. Dar glória a Deus em voz alta. O grito era alto, impuro, impuro, impuro. E agora o que precisa ser alto em bom tom? A glória de Deus. Olha que coisa linda que o texto coloca para nós. Agora então, não há nada que impede aquele homem de dar glória a Deus em alta voz, voltar para Jesus, ajoelhar-se diante dele e fazer o quê? Agradecer. Olha o que é quando nós nos libertamos das prisões, das leis, das doutrinas, daquilo que nos diz que se assim não for, o pior acontecerá. Nos tira a liberdade da gratidão. Que a gratidão só faz quem está livre. A gratidão e a liberdade andam juntas porque vocês percebem que quanto mais extasiado você está diante de algo que alguém fez para você por amor, você sente aquela vontade de agradecer, porque você sabe que aquilo que foi feito não tinha mais razão de ser, a não ser pelo amor. E aí você tem aquela vontade enorme de agradecer. E a atitude de Jesus perante esse leproso que não cumpriu a lei da purificação. Se fosse olhar pela lei, o único que estava fora dela era o que não foi se apresentar ao sacerdote. Jesus fosse aquele, o cobrador de doutrinas,
diria o quê? Você cometeu um erro. Você não cumpriu o que lhe foi prescrito lá no manual, né? Lá na lei. Mas a atitude do Mestre Jesus perante esse leproso que não cumpriu os preceitos da sua purificação, conforme prescrevia a lei, foi o quê? Apoiar e valorizar o seu gesto. Jesus o apoia e diz: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Uma fé superior a leis, uma fé superior a doutrinas, uma fé que se estabelece na relação de gratidão a Deus, glorificando na pessoa de Jesus. É assim, então, que a cura daquele homem foi mais do que meramente libertar-se da doença, foi a cura integral de quem alcançou a salvação a partir de uma fé que faz reconhecer que os dons alcançados são dádivas de Deus. Naquele momento ele olha, vê, só pode ter sido o quê? Graça de Deus. E o que ele tem vontade de fazer? Exaltar, gritar, dar glórias a Deus neste reconhecimento. A cura integral de quem alcançou a salvação a partir de uma fé que faz reconhecer que os dons alcançados são dádivas de Deus recebidas e que devemos agradecer com quê? Com cumprimentos de lei? Com cumprimentos de doutrina? Não. Devemos agradecer com louvor, glória e adoração, reconhecendo que Deus é a fonte de tudo. É então, queridos, nesta compreensão que podemos dizer que agradecer é prestar culto a Deus. Quem agradece e o agradecimento gera essa vontade de glorificar e adorar a Deus, nada mais está fazendo do que prestar culto a Deus, reconhecendo sua grandeza, sua soberania e nossa condição de ser limitado. É só pelo seu amor misericordioso que o Senhor nos recebe e nos transforma para o seu serviço. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. É preciso muita humildade e um coração extremamente agradecido para reconhecer isto, atitude que aquele samaritano soube tomar. Nós recebemos de Deus tanta coisa. Recebemos de Deus a vida, a saúde, a família, a casa, a moradia, os estudos, o vestuário, sua presença constante em nossas lutas, a nos sustentar e a nos apoiar. É muito importante uma atitude de agradecimento. Não porque Deus necessite. Deus não necessita do nosso agradecimento. Não porque Deus necessite, mas por nos estender a mão, a alegria diante de Deus a nós vem. Porque ser agradecidos nos ajuda a sermos humildes e nos faz mais irmãos uns dos outros. Ser agradecidos tem muito a ver com a solidariedade humana. Quando eu consigo ser agradecido diante de Deus, eu glorifico a um Deus que não é só meu. Quando eu glorifico a um Deus de doutrina, de leis e de preceitos, eu glorifico a um Deus que está resumido. Quando eu efetivamente glorifico a um Deus de onde eu reconheço que tudo dele vem, é uma gratidão que brota por compreender também Deus atuando
na vida do meu irmão, da minha irmã. Por isso, ser agradecido tem muito a ver com solidariedade humana, com o compartilhar, com o saber nos apoiados, sustentados pelos outros. Quantos nos sustentam? Nos sustentam em todos os aspectos, também econômico, muitos nos sustentam, mas o sustento maior vem das possibilidades que sabemos que temos pessoas a nos sustentar em todos os aspectos da nossa vida, quando nos apoiam nos nossos sonhos, quando nos apoiam na nossa realidade, quando nos apoiam naquilo que queremos ser e que para isso precisamos de outras pessoas. Esse agradecimento que nos faz enxergar a solidariedade humana também nos coloca como responsáveis uns pelos outros, colaborando assim numa tarefa comum, sem a mínima pretensão de nos julgarmos melhores do que ninguém. Pelo contrário, entendendo que somos necessitados e carentes da graça de Deus e por isso chamados a clamar juntos: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Foi durante a caminhada daqueles homens leprosos que Jesus se manifestou com cura e salvação. Foi diante da caminhada, durante a caminhada daqueles homens leprosos, que Jesus se manifestou com cura e salvação. É também na caminhada de cada um de nós que Jesus se manifesta com cura e salvação. É no nosso caminhar que Jesus se manifesta com cura e salvação. Junto a Jesus, somos chamados a percorrer uma caminhada sã, onde se manifeste fé, comunhão e gratidão. Caminhemos, 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 certos de que o nosso Deus quer para cada um de nós uma caminhada sã, com fé e gratidão. Deus nos abençoe. Amém.